Olá, estamos começando pela sequência de vídeos, né, do início desse canal, o terceiro vídeo, né, o primeiro vídeo que foi o começo, né, dizendo sobre a ideia do canal, o que eu quero fazer nas sequências de vídeo, sendo uma sucessão de formatos que eu quero testar, fazer algo que eu goste, né, nessa pegada de, além de testar, de falar de temas diferentes e fazer dentro desses formatos de vídeo alguma coisa que seja um diferencial característico e que dê identidade, né? Essa aqui vai ser o terceiro vídeo, né? O primeiro foi isso não é um vlog, porque a ideia dessa diferença que eu quero dizer é exatamente isso, de não fazer algo que seja uma mesmice, né? Mas, ou que seja um padrão repetido várias vezes, mesmo que seja algo que tenha a mesma base e dê identidade ao canal. E o primeiro foi isso não é um vlog, o segundo foi isso não é um react, onde eu reagi a um dos vídeos de um dos canais que sigo. Esse seria uma espécie de gameplay, né, vamos dizer assim. Só que gameplays existe aos montes, né, no YouTube. Então não quero fazer, pelo menos nesse nicho de gameplay, mas eu quero fazer algo que seja divertido e que a gente comente ou converse, como se fosse uma espécie de streaming, né? Só que um streaming, né, seria ao vivo, com o chat rolando e tudo mais. Mas algo que talvez emule um pouco esse ambiente, ou essa ambiência, e que seja interessante no papear, né, na conversa, no desenvolvimento de uma ideia, e que a gente possa se divertir jogando algum jogo. No caso, estou jogando esse jogo aí, Nobody Saves the World, ou Nobody Saves the World. E um quadro que eu queria começar seria começando do meio. Por quê? Porque esse é um jogo que eu já estou jogando. E como eu não quero, vamos dizer assim, especializar em gameplay, eu não vou fazer nada muito fora da curva, mas também é mais para ser algo divertido, algo que todo mundo já se acostumou, entende como funciona a dinâmica, mas que não precisa necessariamente seguir essa regra de uma gameplay. É meio livre, sabe? Um vlogame. Já que veio morrendo aqui de bobeira. Mas só explicando, né? E Nobody Saves the World tem até que uma história interessantezinha. Seria alguém, entre aspas, chamado Ninguém. A ideia de começar com esse ninguém, não tem nenhuma habilidade específica, nem uma coisa fora do comum, e está inserido dentro de um mundo que está sendo assolado por um mal chamado calamidade, uma abstração de coisas que se manifestam nesse mundo, né? E as pessoas deste mundo estão procurando uma saída num mago chamado Nostradamus.
e ninguém vai procurar Nostradamus, uma clara referência a Nostradamus, né? Para poder tentar dar um fim nisso, um fim da calamidade. E chegando lá, ele não encontra Nostradamus, mas ele encontra uma varinha, onde ninguém consegue ser alguém, de alguma forma, ou alguma coisa. Então você pode ver aqui, dentro desse menu, você começa com ninguém, aí você vira um rato, e você vai abrindo, né, para cada personagem suas respectivas habilidades, né, e ações que ele pode fazer, ao passo que você também pode, ao evoluir seu personagem, abrir um leque de possibilidades ou uma árvore de opções de personagens depois. Você vai evoluindo também. Passa de classes, né? A, B, C. Aqui, na verdade é C, B, A, né? Por exemplo, aqui nessa árvore, cavalo tem que chegar na classe A, o mágico também, para poder abrir o monge. E aí eu tenho que procurar aqui dentro dessas dungeons as missões que eu tenho que fazer. Tenho que seguir a linha principal, né, que seria a procura do Nostradamus, para fazer as missões para poder conseguir traçar essa linha principal até chegar no objetivo final do jogo. Basicamente é isso o jogo. Ele é divertido, ele é meio colorido, né? E tem essa particularidade de RPG que eu gosto. E é isso, vamos jogar. É difícil ficar pensando e falando ao mesmo tempo, né? Quer dizer, pensando e falando, beleza, mas falando e jogando. Pensar no que você agir, você quer agir. Agir no que você pensou, falar e apresentar esse vlog game. Gostou do nome? Não bosta, né? Fala aí. Assim, eu não tenho muito gancho, sabe? Como eu falei, canais de gameplays tem aos montes, bem estabelecidos também, como o BRKS Edu, por exemplo, o Edu Cross, que eu conheci recentemente. Vários eles têm o Alan Zoca. Não, esses inimigos têm umas particularidades, por exemplo, né, que tem uns símbolos na cabeça, eles são os escudos deles, né? Então eles tem que quebrar esse escudo primeiro para depois bater. Então tem que procurar lá era um bagulho verde, né? Quero ver aqui. Tem que usar ele. E ele também já é forte, né? Ele é forte e tá morrendo, beleza? Acho que é por isso que eu comecei com ele. Mas enfim, eu não tenho muito gancho pra talvez contextualizar tudo que eu tô falando aqui jogando ao mesmo tempo, mesmo porque tô percebendo aqui que não é tão fácil pensar, agir, fazer o gameplay e apresentar. Talvez com
com a prática leve uma melhor usabilidade desse formato de jogo. E até mesmo a gameplay testando uma funcionalidade aqui do aplicativo para poder. Ele não está rodando nativamente, mas o jogo é meu, né? Enfim. E sim, é uma gameplay não focada muito em gameplay, né? A gameplay não vai ser o contexto, vai ser o pano de fundo, vamos dizer assim, mas o assunto vai ser outro. Talvez eu traça paralelos daquilo ali. É até interessante começar. Esse detalhe. A ideia é fazer esse quadro, começando do meio, porque como não é muito focado na gameplay em si, não vou estar começando um jogo novo do início. Talvez alguns jogos sim, mas eu quero aproveitar o que eu já fiz, né? Aproveitar que eu estou jogando mesmo. Para pegar uma moeda. Mas eu quero falar de um livro chamado Byung-Chul Han. É um filósofo contemporâneo e é da Coreia do Sul, foi para a Alemanha estudar. Ele talvez seja especialista em Foucault, ou tem bastante estudos na área, Heidegger, e fala sobre a sociedade, alguns seus livros, grosso modo falando. E eu quero falar sobre a sociedade do cansaço, o título. Ainda bem que eu não estou querendo promover uma de intelectual, né? Porque não me daria muito bem. Mas é assunto que eu gosto, eu leio. E o que é interessante nesse livro é que ele começa falando que a sociedade, na verdade, que as épocas têm suas enfermidades fundamentais. Teve a época da bacteriológica, e dizem que essa época bacteriológica teve um fim. Nossa, atravessou. Foi da descoberta do antibiótico. Ele não menciona no livro, mas presumo que ele se referiu à penicilina, que em 1928, se não me engano, de Alexander Fleming.
Então ele diz que a época bacteriológica acabou, né, porque houve uma, vamos dizer assim, uma cura, encontrada uma cura, e conseguiu-se combater essa enfermidade de época. Mas interessante que quando ele especifica que houve uma época, né, de enfermidade fundamental, ele não quer dizer necessariamente a aplicação física que essa enfermidade consegue se manifestar nas pessoas. Mas ele caracteriza os eventos no âmbito social. E como essa linguagem do médica do social se manifesta. Então ele fala dessa época bacteriológica, ele fala da possibilidade de uma época viral, só que ele tem certa ressalva em dizer que existe, na verdade ele até afirma que não existe uma época viral por causa das técnicas imunológicas presentes nessa época, que houve, por exemplo, a pandemia, né? As pessoas ficaram apreensivas sobre um possível surto de gripe, né? Houve a pandemia, né? As cepas novas que apareceram, né, de gripe, só que com base nas técnicas imunológicas recentes, apesar de terem tido várias perdas, houve o combate mais rápido dessa época viral. Então, nós não vivemos numa época viral, apesar de ter tido essa espécie de alerta. Mas ele faz uma ressalva que estamos vivendo uma época de violência neuronal, que dá o título do primeiro capítulo da Sociedade do Cansaço. E aí ele lembra, né, dos tipos de enfermidades características da época de violência neuronal, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, o transtorno de personalidade limítrofe, né, a síndrome de burnout e a depressão. São características de enfermidades que acometem o cérebro, vamos dizer assim, humano, a mente humana como um todo. A mente e cérebro, porque a depressão, por exemplo, tem implicações de substâncias produzidas pelo cérebro que deixa a pessoa deprimida, independente das razões. Só que, novamente, a característica disso era uma resposta da análise fundamental, da análise social, que ele, como filósofo, verifica isso. A explosão de enfermidades, né, características de mente e cérebro, eles são advindas também por causa da violência neuronal, não o contrário. A violência neuronal não é a resposta das enfermidades em si. E ele vai trazendo um contexto histórico no capítulo 1. Ele fala da linguagem de época, a linguagem, por exemplo, ele fala da Guerra Fria, né? Ele traz um paralelo do sistema imunológico com a sociedade, o corpo da sociedade como um todo, né? Então, o sistema imunológico tem uma linguagem, e essa linguagem é advinda da época, por exemplo, da Guerra Fria, onde o sistema imunológico tinha um vocabulário próprio de guerra, e diz especificamente isso, né? Então você tinha o que era dentro, o que era fora, o que era amigo, o que era inimigo, o que era próprio, né? O que é próprio e o que é estranho. São essas terminologias que ele fala no livro.
Eu acho que essa gameplay não vai ser muito boa porque tá horrível. E o vocabulário de guerra até diz aqui que é francamente militar. E nesse discurso monológico de vocabulário de guerra atravessou, né, essas especificações médicas e entrou no âmbito social. Mas ele faz isso com base em trabalhos também que tem essa visão, que é interessante. Não foi uma coisa totalmente dele, apesar que ele é original e conhecido por isso, né? Tanto que eu acho que esses livretos, são livretos, vários livretos que ele já publicou, é baseado nas teses de trabalhos acadêmicos que ele fez. Né? E esse histórico que ele vai desde a Guerra Fria, passando pela linguagem que é adquirida no tempo daquela Guerra Fria, ele acabou informando que quando o objeto de reflexão é detectado para as manifestações de eventos que acontecem, como por exemplo essa característica, né, de ver a sociedade como uma espécie de corpo que, em nome da defesa, precisa expulsar tudo aquilo que é estranho. Ele afirma que a violência neuronal acabou tendo reflexos, vamos dizer assim, nefastos, não pela negatividade da coisa em si, mas pelo excesso de positividade. Ele até afirma numa nota de rodapé que Heidegger, que é um dos autores que ele se especializou, traça essa distinção entre o mesmo e o igual. Acho que é mesmo e igual. Ele rechaça igual em contraposição ao mesmo. Né? A ideia de igual para ele, segundo a visão de Byung-Chul Han em relação a Heidegger, é que ele rechaça o igual. E tirando o estranho da equação, mesmo que ele não oferecesse perigo e nem intenção hostil, isso foi ruim para o desenvolvimento da sociedade nas interações sociais como um todo. Não é porque só algo é estranho e diferente do próprio e necessariamente isso é ruim. E o que é ruim mesmo está sendo eu aqui por essa conexão bosta. Não estou conseguindo jogar direito, mas pelo menos talvez a minha mensagem, eu não quero passar talvez mensagem nenhuma, mas pelo menos uma historinha seja boa. Enfim, acho que eu vou parando por aqui. Mas eu vou falar mais sobre o Byung-Chul Han. Só falei um pouco do primeiro capítulo, só para fazer o chamariz para o próximo vídeo. Até mais!